bem-vindos a mais uma aula virtual da nossa EBD à distância. Sim. E aí, como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Nós queremos saber. Diga aí, contas novas. É isso aí. A gente está muito grato pelo retorno que a gente tem recebido aqui na nossa EBD AD e muito obrigado por você estar fazendo parte dela com a gente. Meu nome é Paulo, né? Todo mundo me conhece por Paulinho. Essa é a Kelly, nós somos casados, por isso que estamos um próximo do outro aqui. Estamos gravando na nossa humilde residência e convidamos a você para mais uma aula, a 10ª, Kelly. A 10ª, 10ª. penúltima aula. Se você ainda não tem noção do que nós falamos, entra lá no link, né, que está colocado lá na bio Do Instagram, lá da igreja, @IBFarol. Né, Linktree. Exatamente, Linktree. Lá no @IBFarol no Instagram, lá você vai poder acessar todas as nossas aulas em PDF, é isso aí. Exatamente. Bom, na semana passada nós conversamos sobre as línguas originais da Bíblia, conversamos sobre os materiais que os autores bíblicos utilizaram para escrever a Bíblia. Show de bola. Né? E eu deixei aí para vocês umas perguntas, né, como tarefinha da semana. A tarefinha da semana, ela estava relacionada a você citar 2 argumentos pelos quais você acredita que a Bíblia foi preservada até os dias de hoje. Opa! Também deixamos aí uma pergunta intrigante. Sim. A pergunta é, será que o texto que nós temos hoje é fidedigno ao original? Será? Será? Bom, a partir dessa pergunta surgem outras, né? Vão surgir outras perguntas, como o texto que a gente possui hoje em nossas Bíblias é o mesmo escrito lá pelos antigos profetas e apóstolos? Será? Ou ainda, possuímos os manuscritos de Moisés, Isaías, Mateus, Paulo e outros? Claro, pô, eu tenho que estar guardado aqui em casa 2 pedras com os 10 mandamentos. Não tem. Olha só, gente, por quais caminhos percorreu o texto sagrado desde a sua origem para chegar até os nossos dias, né? Essa é também uma outra pergunta, né, que a gente tem a fazer. Então, na aula de hoje, nós vamos explanar justamente isso. O processo de transmissão do texto bíblico, estabelecendo aqui argumentos que apontam para que o texto bíblico foi preservado. Bom, o que é importante a gente falar ou salientar antes de começarmos essa aula é que o estudo bíblico, né, esse interesse pelos manuscritos bíblicos geram outras necessidades, outras perguntas de um aprofundamento desse estudo. Com certeza. Na realidade, no curso de introdução bíblica, gente, nós não vamos entrar nesse mérito, certo? Esse mérito se refere a uma matéria específica, que é a crítica textual. Sim. Então, a crítica textual, ela se debruça entre os textos originais, né, as cópias, para poder saber se realmente houve, digamos assim, algum erro e etc, tá? Mas nós não vamos entrar nesse processo, nessa matéria. Com certeza, tá? até porque, né, seria uma irresponsabilidade grande numa matéria como... Realizar um estudo linguístico, né? Sim, a gente não tem condições de fazer isso em tão pouco tempo de curso, né? A gente tem tentado trazer o melhor para vocês, mas realmente a crítica bíblica é muito ampla, né, para a gente poder discutir ela aqui em sua totalidade. Então, a gente trouxe aqui algo bem legal para a gente poder discutir sobre esse assunto. Com foco na preservação e na preparação, então, aí dessas cópias, que é o que nós temos hoje. Então, na aula passada, nós já vimos que tudo era escrito à mão. Sim. Né? As primeiras palavras impressas só surgiram a partir do século XVI. Sim. E aqui nós observamos uma complexidade nesse estudo da transmissão do texto da Bíblia, que foi produzido de mão em mão. E isso pode ter acarretado aí erros. Sim. Erros dos copistas humanos, porque errar, né, gente, é humano. Né? Errar é humano, enfim, verdade. Além de acréscimos pessoais. Então, como é que a gente pode garantir a integridade do texto bíblico? Olha só, até o que se conhece, né, até o momento, né, e até o que se tem sido descoberto, que foi descoberto na verdade, não possuímos os originais legítimos que saíram dos primeiros escritores do Antigo e do Novo Testamento. Os autógrafos, né? Desde a semana passada que a gente vem falando aí desses escritos e ela não originais. quis meu autógrafo semana passada, então Ainda não quer. Rapaz, olha só, vamos continuar, que é melhor. Olha só, gente, olha só. A gente tem, na verdade, cópias das cópias, né? Entretanto... Cópias das cópias das cópias exatamente, das cópias. Exatamente. Entretanto, isso não deve ser motivo de desânimo, Kelly. Não deve. Não deve ser, certo? Porque a crítica textual, justamente ela, tem nos mostrado que os copistas antigos tiveram enorme zelo, gente,
muito zelo na transmissão do texto da palavra de Deus. Então, se a gente for comparar realmente a Bíblia a outras literaturas, a gente vai ter uma exata noção de que esse processo foi minucioso, Kelly. Pois é, o que acontece? Se a gente for olhar em relação à quantidade de cópias produzidas, a gente vai ver uma diferença enorme entre a Bíblia e esses livros que foram escritos ou na época dela ou depois dela. Perfeito. Veja, em relação à quantidade de manuscritos, as obras de Homero possuem pouco mais de 500 cópias e os Anais de Tácito possuem apenas um manuscrito. Já em relação ao intervalo do tempo, entre o autor e o manuscrito mais antigo, né, digamos assim, entre o original e o mais antigo, nós temos as obras de Aristóteles, né, 450 anos antes de Cristo, cujas cópias mais antigas datam do século XII depois de Cristo. Gente, é um tempo gigantesco para se realizar a cópia desses escritos, tá? Exatamente. E aí a maioria dos manuscritos dos autores gregos estão há mais de 1000 anos afastados do original. Sim. Coisa que não é observada em relação à Bíblia. Sim. Alguns autores latinos, como Virgílio, por exemplo, possuem um intervalo menor de 300 anos. Que é um né? tempo curto, né? Curto, Se você... relativamente. Relativamente né? é. Então, com relação à Bíblia, gente, esse tempo é curtíssimo. Sim. Entre manuscrito e original. Perfeito, cara. Então o que é que a gente vai fazer hoje, meus queridos amigos, irmãos? O quê? O quê? O quê? Nós iremos apresentar as cópias encontradas e que são a base das nossas Bíblias atuais. Por isso, nós vamos analisar as cópias do Antigo e do Novo Testamento separadamente, até por fins didáticos, para ajudar melhor aqui, como a gente tem feito ao longo dos nossos estudos, certo? E a gente vai começar pela preservação dos manuscritos lá no Antigo Testamento, né? A gente viu nas aulas passadas que existiam dois tipos de cópia, Kelly. Dois tipos de cópias, perdão, né? Os rolos das sinagogas e as cópias particulares, né? Os rolos sagrados, né? Ditos sagrados pela como é que a gente chama? Faltou a palavra. Rapaz, acho que até saiu uma fumacinha do cérebro. Mas enfim, pela sua semelhança com o original. Certo, tá bom. O processo foi tão regrado, mas tão regrado, que nem o exército faria algo tão regrado como foi feito ali, aquele negócio. Saiu, vamos lá. Suei um pouco. Olha só, porém você vê, quem sabe faz ao vivo. Essa BD aqui, ela é natural demais. Porém, é importante, gente, deixar claro uma coisa aí, que os pergaminhos antigos se estragavam ou eram destruídos e por isso tinham que ser copiados novamente. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar expor, seguir, certo? De forma assim aproximadamente cronológica esse processo de transmissão dos manuscritos, do Antigo Testamento. Pois é, então a gente dividiu aí entre Idade Média. Sim. E o outro eu não me lembro mais. Bota aí. Sim, Idade Média, os manuscritos do Mar Morto, mas, enfim, que é algo bem interessante. A gente vai chegar lá. Enfim, aí você pode estar se perguntando Idade Média, mas como assim Idade Média? Vocês não iam falar que era algo cronológico? O Antigo Testamento não foi há tanto tempo atrás? Pois é, o que acontece? O Antigo Testamento, esses manuscritos que a gente falou aí, esses dois principais, eles perduraram aí até o período interbíblico. Sim. Só que, o que acontece? Dentre um período um pouquinho antes aí do nascimento de Cristo, nós tivemos a versão Septuaginta, que seria a tradução do hebraico para o grego. Tá, gente? Então, as igrejas da época, que não eram igrejas, né, mas as pessoas da época, começaram então a ter mais acesso a essa versão do que aos manuscritos no original hebraico. Até porque, lembrem-se, gente, após o período interbíblico, o hebraico começou a entrar em desuso devido ao domínio do Império Romano. Então, poucas pessoas sabiam na época a língua hebraica. Exato. Tá, gente? Então, nesse período aí, desde o período interbíblico até a Idade Média, as duas principais versões usadas eram a Vulgata de Jerônimo. Sim, o latim, e a Bíblia. A Septuaginta. Então, na Idade Média, os eruditos estudiosos da igreja utilizavam a Vulgata e a Septuaginta, uma vez que o estudo hebraico foi se perdendo com o tempo, né? Então, os estudiosos, o corpo eclesiástico da igreja naquela época, não sabia o hebraico. E aparentemente nenhum teólogo daquela época parecia se importar
com o idioma original do Antigo Testamento. Exato, e tem um outro detalhe, viu, pessoal? Nesse mesmo período aí, né, os judeus sofreram perseguições cruéis, né, inclusive, né, e eles O povo sofrido, né? Povo Mas sofrido. sofre perseguição. Exatamente, eles sofreram perseguições e aí eles espalharam-se por toda parte. Então, para preservar as escrituras lá na sua língua original, os seus costumes e tradições, os rabinos copiavam as escrituras com grande cuidado, né? Isso é algo que a gente vai salientar sempre aqui. O autor, o Laird Harris, né, que nos acompanha aqui já há algum tempo em citações, ele vai afirmar que os rabinos chegavam ao ponto de constar os versículos de cada livro e assinalar o versículo central, ou seja, a fidelidade dessa transmissão é simplesmente incrível, meu Ou amigo. seja, eles devem ter passado uns 6 meses só para contar os versículos do Salmo 119, É né? verdade. Porque é um Verdade salmo mesmo. grande. Muito Mas, grande. gente, ó, isso é para mostrar que os judeus eles tiveram esse cuidado de fazer cópias com a língua original, que é o hebraico, tá certo? Perfeito, cara. Agora, se a gente falou da Idade Média, chegou uma parte assim maravilhosa de se conversar, que é a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, conhecido como Corã, né? Pela localização, Pela né? localização, A localidade ali exatamente. era Curã. Exato. Então, gente, o que acontece? Até 1947, Sim. um dia desse, né? Um dia desse, se você levar em consideração, por exemplo, meus pais, meus queridos pais, no final vou dar um abraço melhor para eles, estão fazendo aniversário, nasceram ali em 55, ou seja, olha só, bem perto ali, é uma época muito recente, né? A gente tem pessoas novas ainda que estão perto dessa época, então realmente é muito recente. Estamos ficando velhos, Estamos ficando Enfim, velhos. então até 1947, o mais antigo manuscrito descoberto do Antigo Testamento era o papiro de Nesh, Sim. ou papiro Nesh, Isso. tá, gente? Ele foi encontrado em 1902 no Egito e ele só continha apenas partes do Antigo Testamento, especificamente o Êxodo 20, do 2 ao 17, e Deuteronômio 15, de 6 a 21. Então ele foi datado por um arqueólogo, né, um estudioso, Albrecht, entre 150 a 11 anos antes de Cristo, tá vendo? Então esse manuscrito foi ali, ó, no período interbíblico, tá? Sabe uma observação boa? É que hoje é a primeira lição de EBD que a gente não está fazendo nosso curso de esgrima bíblica, que é a Bíblia, verdade, né? A gente não está usando a Bíblia. É verdade, isso porque hoje vocês notam que é realmente uma lição que a gente está trazendo meio que já um resultado ali da arqueologia, né? Tudo isso envolvido no plano histórico da Bíblia, né? Rapaz, que coisa linda, né? Estudar a Bíblia envolve interdisciplinaridade. Olha, a gente já estuda arqueologia, geografia, né? Estudamos agora história. Vamos estudar história. Sim, estamos estudando história. Vamos estudar linguística, pessoal aí de letras. Cara, muito importante essa observação, né? Inclusive, parabéns, finalmente Obrigada. Aí fez valer aí sua Quer formação pedagógica. Não, descontei, não quero seu autógrafo. Não quero. Ah, que rancor. Mas vamos continuar, né? Ainda sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Ainda sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Outros autores, né? Eles datam, né? Aí 100 a.C., né? Esse papiro Nesh aí, alguns consideram que ele foi escrito há 100 a.C. Exatamente. No decorrer do século XIX foram descobertos outros manuscritos mais complexos do Antigo Testamento, porém as datas eram mais longas, Exatamente. assim, né, em comparação às originais, datando aí entre 500 e 1000 anos depois de Cristo. É muito tempo depois, né? Exatamente, Kelly. Agora você irá contar, sim, essa história, a historinha maravilhosa que daria um roteiro de filme. Eu não sei como não fizeram ainda, eu vou vender esse roteiro aí, viu? É uma boa. Talvez eu peça um autógrafo seu. Enfim... A gente vai contar agora essa história miraculosa que aconteceu lá na localidade de Curã, tá? Justamente quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Exato. Então senta que lá vem história. Senta que lá vem Vamos lá. Em 1947... Recente, como a gente salientou já. Um jovem beduíno, ou seja, um pastor, procurava por uma cabra perdida numa das fendas localizadas no alto das rochas na localidade conhecida como Vade Curã. No deserto, e ela distava cerca de 15 quilômetros ao sul de Jericó. E aí o que acontece? Ele procurando as cabras, né, a cabrinha perdida, ele foi olhar aí nessa localidade montanhosa cheia de grutas e cavernas. Obviamente ele não queria entrar em todas as cavernas para ver se a cabra dele estava lá. Sim. O que ele fez? Usou inteligência. Ele pegou um punhado de pedras e começou a lançar pedras dentro dessas cavernas, a fim de que a cabra se assustasse e saísse. Olha que cara inteligente. Não é?
Em uma dessas cavernas que ele lançou a pedra, ele atingiu um pedaço de vaso, né, que estraçalhou, quebrou o vaso. E ele ficou curioso para saber o que era aquilo. E aí ele entrou em uma dessas cavernas e descobriu numerosos potes de terracota, que mediam 60 centímetros, tá? Dos quais saíam rolos de couro mal cheirosos, envoltos em cordas sujas. Depois de passar das mãos do beduíno para as mãos de comerciantes que viajavam pelo deserto, olha aí a história mirabolante. Alguns rolos chegaram ao bispo católico de Jerusalém, o Atanásio Samuel, e das mãos deste para a responsabilidade de arqueólogos num trabalho financiado pelos governos de Israel e dos Estados Unidos, que a partir de então isolaram a área para evitar a invasão de caçadores de tesouros. E você sabe qual é o melhor, cara? Qual? O melhor é que com a evolução dos trabalhos de exploração arqueológica foram descobertas mais de 10 mil cavernas, totalizando 10 cavernas, Eita, muita calma. 10 cavernas, perdão, gente. É porque, na verdade, são 10 cavernas que vão totalizar 11 grutas, dentro dos quais foram encontrados aproximadamente 800 rolos, 516 apenas em uma gruta. E agora sim, Agora exagera, conclusão. meu filho, exagera com força. E mais de 15 mil fragmentos de manuscritos, né? Não foram 10 mil, né, cavernas, mas foram 15 mil fragmentos de manuscritos. Gente, isso é incrível. Aí você pode estar se perguntando, que manuscritos eram esses? Sim. Manuscritos? Esses manuscritos, Kelly, na verdade, nessas cavernas continham cópias e fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, cara. Não era só uma parte do Êxodo, Deuteronômio, como o papiro deste. Todos os livros do Antigo Testamento, e ainda tinha mais textos relativos a manuais de regras de condutas redigidos em hebraico e aramaico, além, gente, de manuscritos não bíblicos que mostravam que os escribas, consideravam os livros do Antigo Testamento uma obra escrita pelo próprio Deus. Cara, que maravilhoso! Coisa linda! Pois é, acredita-se que uma seita religiosa chamada Essênios tenha sido responsável pela produção desses manuscritos, tá, gente? Então, o método do radiocarbono, já citado aqui na semana passada, né, quando a gente estudou sobre arqueologia. Sobre essa questão da preservação, né, de como descobrir a época, né? Localizou ou datou essa produção dos manuscritos do Mar Morto entre 150 a.C. a 70 depois de Cristo. Gente, isso é incrível. Cara, é maravilhoso, né? Eu acho que a gente vai usar essa expressão incrível, maravilhoso, diversas vezes. Excepcional. Porque eu me lembro que quando a gente estudou isso, cara, a gente ficou, cara, que show de bola, que maravilhoso, velho. Como eu faço com os adolescentes, né? É realmente algo de explodir a mente da gente, né? Exatamente. De abrir os olhos. Então, gente, esses manuscritos foram conservados dessa forma desde a época anterior ao nascimento de Cristo. Perfeito. Ou seja, estava inserido justamente no período onde foram feitos os manuscritos e cópias do Antigo Testamento. Perfeito, cara, perpassou ali período exílio babilônico. Olha que coisa linda. Muito né? bom, então muito nós bom. temos esses originais, né, digamos assim, daquela época. Exatamente. É a partir daí que os pesquisadores desenvolveram um trabalho de comparação dos textos existentes com os manuscritos do Corão. Entrou aí a crítica textual, né? Entrou aí a crítica textual, que é importantíssima, né, nesse processo que a gente estuda da introdução bíblica e da Bíblia, né? Agora, qual não deve ter sido, Kelly, a surpresa, velho? Quando eles descobriram lá, com eles vendo que existiam pouquíssimas diferenças entre os textos. Gente, a maior parte dessas diferenças estava relacionada à omissão ou engano de letras, assim, ou palavras, né? Mas o texto básico, assim, ele permanecia consistente. E isso ainda mais, Kelly, isso aí, cara, revelou o cuidado dos copistas no trabalho de reprodução do texto, confirmando essa dinâmica, né, da evolução do texto bíblico. Cara, isso é maravilhoso, entendeu? É de emocionar. É de emocionar. Mas realmente. E aí, gente, sobre esse processo de transição do Antigo Testamento, a gente vai citar novamente o nosso querido amigo Lerdinho. Sim, Laird Harris não é Red Larry, viu, Luciana? Não é. Laird Harris. Ele diz assim: os manuscritos do Mar Morto são extremamente semelhantes à Bíblia hebraica da atualidade. Eles provam que os indivíduos que copiaram os textos em hebraico desde o segundo século a.C. realizaram um trabalho extremamente cuidadoso,
é comprovado que a Bíblia hebraica que temos hoje é praticamente a mesma que os judeus usavam 200 anos antes de Cristo. Show de bola. Uma vez que alguns dos manuscritos do Mar Morto são mais antigos do que o rolo manuscrito de Isaías que era utilizado, né? E Cara, aí, sem coisa palavras, né? linda, Sem palavras. E se a gente já tá assim, né? emocionado. Emocionado a preservação dos manuscritos lá do Antigo Testamento, a gente também quer trazer o nosso segundo tópico agora, que é a preservação dos manuscritos no Novo Testamento, assim, que na verdade é uma coisa até mais simples, né? E para Mais simples e até mais aceitável. mais aceitável, né? Para Por fins ser mais recente. Exatamente. Para fins didáticos aqui no nosso estudo, a gente vai dividir o processo de transmissão do Novo Testamento em antes e depois da invenção da imprensa, né? Que é importantíssimo destacar isso, certo? Então, na nossa parte A do segundo tópico, a gente vai falar desse manuscrito, dessa preservação do manuscrito antes da imprensa, né? Ali nos códices e nos escritos unciais. O que seria isso, Kelly? Não sei. Tô obrigada. Pegadinha. Não posso perder a piada. Pegadinha do Enfim, malandro. nós já abordamos na aula passada que os manuscritos do Novo Testamento, eles foram produzidos em larga escala lá no período de dominação de Constantino. Lembrem-se que os escritos foram realmente passados, haviam cópias, mas os cristãos em determinado momento, devido às perseguições, guardaram com muito cuidado essas cópias. Mas a partir de Constantino, eles conseguiram lá, né, produzir em grande escala outras cópias do Novo Testamento, né, lá em 313. Com o passar do tempo, a gente começou a observar... Eu me perdi. Dessa forma, né, a gente... Continue, que é melhor, fiquei emocionada. Olha só, gente. Dessa forma aí, do que a Kelly está trazendo aí, todo aquele que tivesse interesse em estudar o Novo Testamento, ele tinha acesso a essas diversas cópias, né? Inclusive o próprio Jerônimo, né? Sim. Autor da versão Vulgata, né, da Bíblia ali, traduzida para o latim, deve ter tido acesso a essas cópias, né? Que datam ele fez essa tradução da Vulgata aí, ele fez 100 anos depois aí de Constantino, praticamente. Exatamente. Então elas datam realmente de épocas anteriores a eles, né? O que é bem interessante, né? E aí, gente, até a invenção da imprensa, as cópias eram organizadas em códices, que eram o quê? Os livros em forma de rolo, né? Que a gente também já falou semana passada. Já falamos semana passada. Dentre esses rolos, vale destacar os livros unciais. Por que unciais? Que são as cópias mais antigas do Novo Testamento e assim são chamadas justamente por terem sido escritas com letras maiúsculas. Olha só que interessante. Só, então já sabe aí o que é uncial. Tipo, exatamente. Em vez de você falar, vou escrever em letra de forma, você pode falar, vou escrever de maneira uncial. Olha aí que chique. Olha né? só, e o que é interessante, gente, é que até hoje essas cópias elas estão preservadas, né, em bibliotecas de mosteiros, né, e museus, né, e a gente tem que ressaltar, é importante ressaltar para vocês que grande parte das cópias foram destruídas devido às perseguições, como a gente já falou, perdão, mas, gente, por providência divina, muitas dessas cópias escaparam das chamas e hoje nós podemos afirmar, que existem cerca de 3.000 cópias integrais do Novo Testamento em grego, cara, em grego, certo? E isso é muito legal de falar, né? Por parte delas, né? Sendo destas, assim, uma dúzia ou mais datadas em mais de 1.000, né? 1.500 anos, né? Ou seja, praticamente ali próximo à época realmente de Cristo, né? Exatamente. Então, dentre esses manuscritos, os mais antigos são o texto alexandrino, o Koiné e os papiros Chester Beatty. Chester, né? Chester, deu fome. Deu fome, é verdade. Olha só. Então a gente já viu, né, aí antes da imprensa, né, da invenção da imprensa e após a invenção da imprensa também como funcionou essa preservação dos manuscritos, né? Com a invenção da imprensa ficou muito mais fácil, né, Kelly? Reproduzir as cópias, né? Com certeza, muito mais rápido também, né? Enquanto os copistas faziam aqui, ó, próprio punho na mãozinha, a imprensa fazia várias cópias de uma vez só. Ou seja, havia uma maior segurança de não haver erros, né? Mas mesmo assim é importante salientar, ainda que houve um cuidado muito grande, né? Ainda há um cuidado grande nesse processo. Perfeito, né? Nesse processo aí de produção de cópias impressas, né? Então, realmente há
um cuidado muito importante que o Laird Harris, né, vai descrever um pouco desse processo, né? Ele diz o seguinte: ao se prepararem os originais para a impressão, são feitas várias leituras de provas. Os revisores podem trabalhar em pares, um deles lendo a partir de um exemplar perfeito e o outro verificando as provas. Ou então o revisor pode ser a prova enquanto houve uma versão do texto bíblico. Gente, isso é perfeito. É maravilhoso, eu já ouvi essa expressão várias vezes nessa Porque lição. na realidade, esse processo aí, que é utilizado em pares, é utilizado até hoje na ciência quando a gente está trabalhando Sim, já a tá pesquisa. Então, o método científico, ele sempre vai trabalhar com provas e contraprovas, tá, gente? E o trabalho em pares, onde dois revisores colocam à prova aquilo que eles estão analisando, é puramente método científico. Isso é perfeito, porque isso mostra que a religião não precisa estar contra a ciência. Não, com certeza. Existe. Na verdade, Existe uma relação, né? a teologia, ela conversa com as ciências, ela dialoga, nós temos que dialogar. Lógico que nós sabemos que nossos valores absolutos estão na Bíblia, mas ela tem que dialogar assim, com as demais ciências e com a Isso cultura. só Né? mostra, então, realmente a seriedade com que se é levada Sim, com certeza. essa impressão de cópias, tá, gente? Nós utilizamos métodos científicos que são usados em diversos processos de pesquisa para atuar aqui na cópia dessas, ou da palavra, né? Digamos assim, de Deus. Agora, resumindo a história toda, o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego, em uso atualmente, leva em conta todo o material disponível, ou seja, não reproduz só um manuscrito, um só, mas é uma combinação entre eles, né? Sendo o material agrupado por afinidade, ou seja, é realmente um trabalho de combinação. Extenso, delicado, isso. complexo, mas que leva em consideração todos os materiais possíveis. Perfeito. Se houver a necessidade de fazer uma nova análise pelo surgimento ou da descoberta da arqueologia de um novo manuscrito, será feito novamente. Perfeito, Kelly. E aí caminhamos para o nosso último tópico em forma de pergunta. Tá. As versões atuais são pautadas em quais cópias? Em quais cópias? Para responder. É para responder sim. Esse tópico é bem curtinho, tá, gente? Ele serve apenas de curiosidade, para que vocês saibam, digamos assim, quais manuscritos a gente tem em nossas casas. Sim, verdade. Né? Então vejam só, em relação ao Antigo Testamento, há uma unanimidade entre as versões, tá? Na realidade, o Antigo Testamento ele está baseado na comparação entre a Septuaginta e os manuscritos encontrados lá no Mar Morto. Sim, perfeito. Tá? Então há uma comparação da Septuaginta, que era amplamente utilizada naquela época, e em relação a esses manuscritos que foram encontrados recentemente, né? Então há aí um confronto entre esses textos para que a gente possa chegar o mais possível, digamos assim, ao original. Exatamente. No Novo Testamento, 2 manuscritos, por serem os mais antigos, são usados pelas versões atuais, né? A gente tem a versão King James, né, João Ferreira de Almeida, né, corrigida, né, que usam, né, os manuscritos Koiné, né? Koiné, justamente. Enquanto que as versões Almeida, revista atualizada, Almeida, revisada de acordo com os melhores textos, a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia da nova versão internacional e a Almeida do século XXI vão usar o texto alexandrino. Exatamente. Tá? O que prova que se a gente está ali na igreja e todo mundo lê, cada um com a sua Bíblia, usando assim, vindo de referências, vamos dizer assim, distintas, mas o texto com a unidade perfeita, pois né? Mudando nada no sentido. Tá? Né? Tanto o texto alexandrino como o Koiné são considerados os manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Exatamente. Então a gente com certeza vai basear as nossas versões naqueles textos que mais se aproximam do original. É isso aí, mas nós chegamos já ao final da nossa EBD de hoje. Foi curtinha da nossa 10ª aula, e a conclusão de tudo é que mais uma vez a gente pode perceber o quanto esse processo de transmissão foi minucioso. A gente já reafirmou isso e vamos continuar reafirmando, porque foi realmente feito sobre o cuidado, o olhar cuidadoso do nosso Deus.
Exatamente. Na próxima aula, nós vamos entrar um pouquinho aí na linguística e na interpretação dos textos Eita, bíblicos, essa tá? parte é boa. É a nossa última aula e nós vamos terminar com chave de ouro. Você vai conhecer alguns gêneros, estilos literários e figuras de linguagem, Exatamente. tá? Além disso, métodos de interpretação, exegese, hermenêutica, tudo para que você possa interpretar a Bíblia de uma forma correta. Exatamente. Né? Então, a Não semana sair, que vem. digamos assim, da mensagem principal, né? E não viajar Isso na aí. maionese. Semana que vem você estará aí já com todo o seu material aí desse curso aqui, da nossa série, né, de introdução bíblica, para você poder aprofundar mais o seu estudo e crescer muito mais na tarefa de espalhar o evangelho aí do reino de Deus. Pois Isso é, aí. mas nós não podemos encerrar nossa EBD sem a tarefinha de casa. Antes disso, não, primeira tarefinha, traga a sua tarefinha aí. Tarefinha de Da casa professora para Kelly. vocês. Ó, vão sentir tanta saudade quando a gente se for. Vocês vão ficar perguntando, cadê a tarefinha? Cadê? Aí estaremos lá na classe dos adolescentes, onde estamos todo domingo, né? Pois é, enfim, passa a tarefinha para eles. Mas a tarefinha da semana, ou a tarefinha de casa, é que você vai pesquisar e indicar um gênero literário e uma figura de linguagem presentes na Bíblia. Tarefinha aí pra vocês. Tarefinha de casa, super fácil. Mas é isso aí, gente. Eu quero deixar um abraço especial, porque essa semana é aniversário do meu pai, Nelson, da minha mãe Valdice. Eles fazem aniversário, um no dia 25 de maio, outro no dia 26, e a minha mãe no dia 26 de maio. Nasceram no mesmo ano, olha só. E assim, é tudo muito especial. Um abração, amo vocês, que Deus abençoe. Não podemos estar juntos nesse momento, mas eu amo demais vocês e não poderia deixar de dar esse parabéns aqui publicamente, né? Isso. Se temos aqui essa oportunidade, vamos fazê-lo. Amo vocês. Feliz aniversário, meus sogros. Deus abençoe a vida de vocês, né? Muita saúde, muita paz, muito amor. Nós amamos vocês. Um beijo grande. É isso Também aí. gostaria de mandar um beijo para o meu pai, que também fez aniversário essa semana. Ô, rapaz, Inclusive, grande abraço. nasceu no mesmo ano dos meus sogros, tá? Exatamente, Dia um grande 19. abraço. Mês de maio a gente fica pobre de isso é- tanto presente que a gente tem que Isso dar. aqui é tipo o show da Xuxa, né? Que a gente chegava lá, vai dar um beijo pra quem? A gente tá aproveitando a oportunidade aqui. Mas pessoal, continue ligado na programação da nossa igreja, logo mais culto aí de 18 horas. Na verdade, essa EBD tá meio atemporal, ficando salva lá, né? Então no YouTube, ficando salva aí pra você ver. Então, sigam aí as nossas redes sociais da igreja, @IBFarol e @Juventude Befarol, da Juventude Batista do Farol, sempre com muita interação, muito estudo bíblico. E é isso aí, pessoal. Isso. Um grande abraço. Beijo, se cuidem e até. Boa semana. Tchau. Tchau.